Boa tarde a todos, desculpe os contratempos, nós estamos agora iniciando a live da BVE, tivemos aí um pequeno problema técnico, mas nós já vamos iniciar o nosso debate de hoje. A BVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico, pautou para essa live um tema da maior importância para todas as pessoas que trabalham com transporte público, os usuários de transporte da cidade de São Paulo. Então, nós estamos agora iniciando um debate com a presença do presidente da BVE, o Adalberto Maluf, diretor de marketing e sustentabilidade da BYD, que é uma empresa de ônibus elétricos e uma das maiores empresas de eletromobilidade do mundo, e o Francisco Cristóvão, assessor especial da SP Urbanos, que é a empresa, o Sindicato das Empresas de Ônibus da cidade de São Paulo. Esse debate é extremamente oportuno, a nosso ver, porque estamos começando o início das medidas de relaxamento das ações de isolamento social em São Paulo. Estamos falando da maior frota de ônibus urbanos do Ocidente, são os 11 mil, 12 mil ônibus da cidade de São Paulo. O tema de hoje é como vamos lidar com o transporte público em São Paulo depois da pandemia. Nós vamos tratar de questões como a higiene dos ônibus, a questão da confiabilidade e da operacionalidade de todo o sistema. Nós tínhamos no nosso material enviado para vocês a informação de que o consultor Rogério Sganzerla também participaria do nosso debate. Ele, infelizmente, teve um problema pessoal de última hora, acaba de nos avisar que não terá condição de participar do nosso debate. Nós faremos, então, a nossa apresentação, começando pelo Adalberto Maluf. Em seguida, falaremos com o Francisco Cristóvão. Em seguida, abriremos para o debate. Eu agradeço a presença de vocês. As perguntas serão encaminhadas aos debatedores ao final das apresentações dele. Muito obrigado, Adalberto, com a palavra. Olá, obrigado, Alexandre, obrigado, Francisco, pela disponibilidade em falar um pouco com a gente sobre esse tema tão importante, né? A gente já vive esses grandes desafios todos da pandemia, agora a reabertura econômica, a gente vai ter que planejar muito bem como fazer para voltar, né, para conciliar o tema da saúde com a necessidade das pessoas voltarem a se locomover, estar na rua. Né, o transporte público, ele é um direito constitucional, né, está lá desde daquela emenda da Erundina de alguns anos atrás, mas, infelizmente, o transporte público é um dos setores que vai sofrer mais no pós-pandemia, né, seja porque o novo normal, né, talvez no futuro próximo, o transporte público vai perder passageiros, continuar perdendo passageiros, porque as pessoas, no curto prazo, vão, de alguma maneira, evitar lugares com aglomeração e tudo mais, seja porque as ferramentas tecnológicas vão ganhar um pouco mais de escala, então vai diminuir muito o número de viagens, né? As pessoas vão tentar resolver muita coisa online, mas uma coisa é fato, o transporte público vai perder muito passageiro, continuar perdendo receita, né? As medidas de distanciamento, de limpeza e todas que vão ter que ser implementadas para a operação do transporte público vão impor custos maiores. Com menos passageiro, o sistema vai perder receita. Então, a gente vai ter um desafio muito grande no curto prazo de encontrar novas fontes de receita para o transporte público. A gente sabe que aumentar a tarifa não é uma opção, né? Ficar simplesmente aumentando tarifa. A maior parte das cidades do Brasil não tem subsídios, né? Então a gente vive um desafio muito grande. A NTU lançou um relatório, né? A NTU aí representando o universo de quase 1.800 empresas do Brasil, né? Mais de 100 mil ônibus que operam nas grandes cidades do Brasil, dizendo que no primeiro mês de isolamento, a gente diminuiu na média de 60%, 70% o número de passageiros, mas só reduziu na faixa de 30%, 40% as frotas operacionais. Com isso, o custo se manteve alto, mas a receita não veio.
Então, isso gerou aí um rombo estimado de 2,5 bi em um mês, né? Que se pegar aí os últimos 2 meses de isolamento, é quase que 10%, 12% de todas as receitas do sistema durante o ano. Certamente isso vai impor desafios muito grandes, né? Então, esse novo normal não vai ser um contexto fácil para o transporte público vai ter que se reinventar e, ao mesmo tempo, apresentar inovações de limpeza, de distanciamento, para poder atrair as pessoas. Você, Francisco, tem uma experiência muito grande no setor público, no setor privado, junto aí com a SP Urbanos, que reúne os principais operadores da cidade de São Paulo. O que você teria a nos dizer em relação a esse novo contexto, esse novo normal e as medidas para serem feitas daqui para frente? Bom, boa tarde, Adalberto, boa tarde, Alexandre. Eu queria primeiro agradecer, né, o convite que vocês me fizeram para participar dessa live e discutir um pouco essas questões, né, do como nós estamos lidando com o transporte urbano de passageiro durante a pandemia e o que nós estamos imaginando para o The Day After, né? Veja, nós já estamos há mais de 60 dias, né, com uma queda de demanda que atingiu cerca de 70%, 80% do número de passageiros que estávamos acostumados a transportar. São Paulo, Curitiba e Brasília têm uma situação um pouco diferente, porque as empresas operadoras, elas recebem pelo serviço prestado o que nós denominamos tarifa de remuneração. Mas tirando essas 3 cidades, né, as demais trabalham com sistemas como nós denominamos de sistemas tarifados. Em outras palavras, a empresa vive com aquilo que arrecada, né, com o pagamento da tarifa pelos passageiros. Então, vocês podem imaginar, né, o que significa uma empresa que está instalada, está preparada com todos, né, os seus recursos humanos e materiais aptos a prestar um serviço para, né, uma demanda ou calculada, ou estimada, ou verificada, e, de repente, essa demanda cai, né, 70%. Né? Então, foi um impacto extremamente grande nas empresas. Várias medidas estão sendo pensadas. A nossa Associação Nacional de Transportes Urbanos, a ANTU, tem envidado todos os esforços e pensado em saídas e providências, levado sugestões para os poderes executivo, legislativo, no sentido de garantir um mínimo de recursos para que as empresas pudessem continuar vivas. Eu não diria nem continuar prestando serviço, continuar vivas. E nós não logramos sucesso até agora, né? Tem várias medidas, várias providências que estão sendo discutidas, mas, assim, efetivamente, nós não conseguimos praticamente nenhum, por exemplo, recurso adicional que pudesse vir para, né, auxiliar as empresas em troca de créditos eletrônicos que pudessem ser comprados pelo governo federal e depois dado para, né, ou inserido nos seus programas sociais. A redução do preço do combustível, o combustível poderia ser, nesse período, vendido a preço de custo, a suspensão do pagamento dos boletos aí, do próprio ônibus ou de outros investimentos que as empresas fizeram ao longo desse tempo. Enfim, nenhuma medida prática aconteceu. E as empresas estão, né, com seus caixas absolutamente zerados, algumas delas não voltam a operar. Isso é um dado da realidade, né? Nós tivemos também que lidar com procedimentos novos, né, no que diz respeito à higienização e limpeza dos veículos. Num primeiro momento foi difícil, porque tivemos que contratar, né, um efetivo muito grande de pessoal de limpeza para deslocar para os terminais e dentro das próprias garagens, porque mudou, né, o tipo de higienização, de asepsia que precisava ser feito nos ônibus, né? Antigamente os ônibus eram lavados externamente, limpos internamente, mas agora não, nós precisamos, passamos a utilizar outros materiais, álcool 70%, né, de 70 graus mínimo, água sanitária, não começamos ainda a usar luz ultravioleta ou o sistema de ozônio, né? Esses sistemas são mais sofisticados, mas todos eles estão sendo cogitados, inclusive, porque a gente não sabe quando essa pandemia vai terminar, não é verdade? Então, eu acho assim,
lidamos com a situação, as empresas, né, deram a sua contribuição para que a gente continuasse prestando o serviço, né? Houve uma queda muito grande da demanda, consequentemente da arrecadação. As empresas estão no momento de, né, fazer as suas contas e verificar como é que elas vão sair do ponto de vista econômico e financeiro da situação em que se encontra. E eu acho que esse é o momento que nós estamos né, vivendo agora. É óbvio que tem uma série de questões que estão sendo pensadas, né? A gente costuma dizer que nada será como antes, né? Depois da pandemia, né, nós vamos ter que fazer uma reavaliação de uma série de questões, né? Eu acho que, em São Paulo, particularmente, né, nós estamos aí com o início de um contrato, um novo contrato de concessão, que impunha uma série de obrigações e compromissos para as empresas concessionárias, as novas empresas, inclusive, né, e que tiveram que agora ser, esses compromissos, pelo menos, terão que ser negociados e tal, para que as empresas possam recuperar a sua condição de dar continuidade, né, ao cumprimento das obrigações e compromissos assumidos no contrato. Mas essa é uma fase que nós vamos ter que enfrentar também, negociando, né, uma série de questões, né, com o poder concedente. Em particular, eu né, até faço uma menção específica, a questão da substituição da frota por veículos menos poluentes. Uma coisa que o Adalberto tem acompanhado, né, junto comigo, a gente tem participado de debates em vários, né, seminários e congressos, né, que são realizados pelas entidades que se relacionam, né, com o setor, mas e a gente vinha trabalhando com uma tabela que obrigava a uma mudança muito rápida do perfil da frota, substituindo na utilização do óleo diesel por outros combustíveis menos poluentes. Destacava-se nesse processo todo a utilização dos ônibus elétricos, onde a BYD, né, saiu na frente, tem já veículos sendo testados no interior, aqui em São Paulo, né, e com uma perspectiva muito grande, né, de poder estar nesse cenário, ajudando a gente a resolver o problema de substituição da frota e cumprindo com as obrigações contratuais que nós assumimos. Isso foi, como eu já mencionei, um pouco postergado, um pouco dilatado esse prazo, mas assim que passar, né, o momento crítico, nós vamos ter que sentar com o poder concedente e renegociar isso tudo, porque isso são, né, regras de contrato que não serão abandonadas jamais. Elas poderão, eventualmente, né, ser postergadas né, por um período, mas nós vamos ter que continuar lutando por isso. Então, eu acho que essas são as medidas, né, principais que nós estamos enfrentando. Obviamente, eu tenho uma série de outras questões, né, a acrescentar na discussão, mas eu não quero monopolizar, né, a minha primeira participação já e deixar o Adalberto né, levantar alguma bola para eu cortar na sequência, tá bom? Obrigado, Francisco. Adalberto, se você quiser fazer algum comentário, eu já teria algumas questões que eu gostaria de colocar à consideração de vocês. Claro, não, só um comentário, né, Francisco? A gente sabe que existiam algumas tendências já antes da pandemia muito fortes, né, na economia, na transformação de setores muito tradicionais, né. No setor automotivo existia uma tendência muito grande já a nível global, em prol dos veículos elétricos, autônomos, conectados, né. Inicialmente um foco maior ali nos veículos leves, né, onde o grosso do mercado, mas a gente viu já alguns países fazendo uma transição muito ambiciosa em relação a, por exemplo, ônibus elétricos, logística verde, elétrica, né? Serviços concessionados, como gestão de resíduos e outros. A Bloomberg mesmo tem algumas estimativas interessantes, né, que já falam que, por exemplo, em 2019, quase 1/3 dos ônibus vendidos no mundo já haviam sido elétricos, né? Obviamente puxados pelo mercado chinês, mas é uma transformação muito grande nesse setor, que é um setor muito tradicional, né? Um setor que emprega muita gente, especialmente aqui no Brasil. O Brasil tem uma indústria, um parque produtivo importante. Ao mesmo tempo, o setor energético passa por uma grande transformação, né? Em prol lá da geração distribuída, da descarbonização. A gente vê também um processo de digitalização, vai fazer com que cada vez mais as pessoas, empresas, possam gerar sua própria energia, por exemplo, de fontes solares fotovoltaicas, uma disponibilidade maior de energia limpa, então energia barata, por exemplo, eólica à noite. E com a pandemia,
A gente vê também que o consumo de combustível e o consumo das energias antigas caíram mais do que essas renováveis. Então, tem um relatório da Agência Internacional de Energia que mostra que as renováveis vão crescer em 2020, em que pese o mundo inteiro estar, por exemplo, caindo o seu consumo e tudo mais. Então, tem gente, inclusive, que fala que a pandemia vai acelerar o fim da era do petróleo, né? A gente vai viver aí uma era de ar limpo, né? Tem cidades como Delhi, Bangkok, que você não conseguia ver, né? Hoje na Índia, o pessoal lá em Delhi está vendo lá os Himalaias, né? Então a gente está vendo um ar mais limpo. Então talvez tenha essa demanda da população, obviamente, por buscar essas medidas. Ao mesmo tempo, você trouxe um panorama muito complexo, né? A gente tem, por exemplo, no caso da Lei do Clima de São Paulo, aí um cronograma ambicioso, né? Um cronograma importante de renovação de frota com redução da emissão de poluentes, o que certamente traz uma reengenharia financeira do ponto de vista de depreciação de ativos, né? Do custo de operação dos sistemas, mas certamente a pandemia trouxe desafios maiores, porque a gente, ademais dessa necessidade de ampliar a frota, de trocar a frota, de melhorar a frota, agora a gente vai ter que ter um sistema de transporte público sem receita, com menos passageiro, com distanciamento, né? Por exemplo, o prefeito anunciou agora que todos os ônibus só podem pessoas sentadas, né? Não pode ter mais pessoas em pé. Eu imagino que seja uma medida importante para reduzir um pouco o contágio, mas se a gente imagina a nossa realidade, eu imagino que deva ser um desafio, né, para os operadores que hoje estão com os custos lá em cima, com as receitas caindo, né? Então, nesse contexto todo, né, por um lado a gente tem uma pressão, essas grandes tendências, mesmo a economia compartilhada, que era uma tendência muito importante que a gente via, eu não sei o quanto ela vai continuar, o crescimento dos aplicativos, dos veículos compartilhados, mas é certo de que o transporte público vai ocupar tendo... Posso entrar? Parece que travou, Adalberto. Adalberto, teve um pequeno problema aí no seu áudio. Você quer completar, Adalberto? Está nos ouvindo? Eu acho grande papel. Ok. Oi, desculpa, cortou aqui, mas por favor, Francisco, então o que você me diz desse cenário todo aqui? Então, eu queria aproveitar, eu estava aqui ansioso, né, para entrar no vácuo que você abriu aí. Eu acho que uma coisa é verdade, né, Adalberto? A gente está acostumado a lidar com esses assuntos aí de termos técnicos do nosso dia a dia, demanda, oferta, capacidade, atendimento, cliente, passageiro, usuário e por aí vai. Uma coisa eu acho que ficou extremamente importante. É impossível que depois do que nós, né, passamos nesses últimos 3 meses aí, se eu posso, né, abrir esse cronograma aí, as autoridades não tenham tido a consciência, né, de avaliar a importância do transporte coletivo urbano de passageiro nas cidades. Coisa que era tratada mais ou menos como um negócio de empresário de ônibus. Sabe? Esse serviço público, você fez menção já, né, que é um direito social colocado na Constituição, no artigo 6º da Constituição, assim como né, a educação, a saúde, a habitação, a segurança. O transporte é um direito social da população, mas ele nunca foi tratado dessa forma pelas autoridades. De repente, nós nos vimos numa situação quando, né, para viabilizar outros serviços, tais como a saúde, a própria educação, levar o sujeito à escola, levar o doente ao hospital, levar o comprador à loja, levar o trabalhador à empresa, sem o transporte coletivo, a gente não consegue fazer isso. Então, foi um momento de reflexão extremamente importante. Esse ano é um ano diferente dos demais, esse é um ano eleitoral. Nós vamos ter aí prefeitos, né, participando de debates, discutindo essa questão, e eu espero, né, que eles, ao invés de vir com propostas loucas, né, que não têm a menor razão de ser, não fazem sentido, seja do ponto de vista operacional, econômico, enfim, de qualquer natureza, que parem para pensar de que há necessidade de se investir no transporte coletivo urbano de passageiro, seja por questões ambientais, né, substituindo a frota por veículos menos poluentes, sejam por questões urbanísticas,
né, aproveitar melhor o espaço urbano, né, e o espaço viário, que hoje, do ponto de vista da utilização, é injusto. Quer dizer, o automóvel usa muito mais, né, o sistema viário da cidade do que o transporte coletivo, e transporta muito menos. Transporta muito menos. Então, nós estamos com uma equação que não é justa, né, do ponto de vista do urbanismo. E por aí a gente vai. Né, mas eu acho o seguinte, né, do ponto de vista do poder concedente, né, nós temos que mudar os conceitos. Nós temos que rever essa postura de tratar o transporte coletivo urbano de passageiro como um negócio de empresário privado. Né? Nós temos que rediscutir esses contratos que foram firmados, porque o cenário, a realidade é outra. Nós não estamos mais lidando, né, com aquela situação que tínhamos há um ano atrás, né? E nós temos que investir fortemente em infraestrutura. Você imagina, né, que transportar passageiros com lotação de banco significa, Adalberto, utilizar 40% da oferta que nós temos hoje. Então, nós temos, né, 14 mil ônibus, né, frota patrimonial, né, e 13 mil ônibus frota operacional. Eu até fiz essa continha, estou olhando aqui, né, estou colando aqui, né, esta frota de 13 mil ônibus que rodam diariamente na cidade, ela tem uma capacidade estática de 1.050.000 lugares oferecidos. Capacidade estática, sem movimento. Se eu passar a utilizar só, né, a lotação de banco, eu uso 40%. Eu caio desse 1 milhão e pouco para 417 mil lugares oferecidos. Então, veja, não é a questão de simplesmente colocar mais 60% da frota. Né? Nós vamos colocar mais 60% da frota e não vai ter onde rodar. Esses veículos não vão ter condição de circular, na medida que eles vão estar disputando um espaço, né, com o automóvel, com a bicicleta, com a motocicleta, com o caminhãozinho de entrega, né, com o pedestre, inclusive, né, principalmente nas áreas mais, com grande circulação de pessoas, tipo o centro da cidade, assim por diante. Então, eu acho que chegou o momento. Se não tinha chegado, agora chegou. Né, o momento, os técnicos sentarem com as pessoas que têm o poder de decisão, a capacidade de decisão e a obrigação de decidir. Eu não gosto muito de utilizar aquela expressão da decisão política, precisa de decisão política. Não, precisa de decisão, seja ela política, técnica, né, econômica e financeira, no sentido de, né, não é privilegiar, mas é dar o devido tratamento ao transporte coletivo urbano de passageiro, porque senão as cidades vão parar. Porque, senão, as cidades não vão mais servir ao propósito de ser, né, um espaço onde vários setores da economia têm que conviver e têm que trabalhar para, né, produzir, né, bens e serviços. Então, eu acho que esse é um momento de reflexão extremamente forte. As empresas vão ter que rever seus modelos de negócio, seus modelos de gestão e governança. O usuário também vai ter que rever, né, a forma de utilizar os ônibus, né, e os outros sistemas e modos de transporte. Você também fez menção hoje a essa questão que chega agora, que é o transporte, né, sob demanda, né, ou então o transporte, né, como um serviço. Então, são conceitos novos que todo mundo tem que sentar, se debruçar, pensar e achar a saída que melhor, né, contribua para que a cidade possa ter uma qualidade de vida melhor, que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor dentro das cidades. Roberto, gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de colocar algumas questões. Sim, não, só para finalizar esse debate, a gente que acompanha o transporte público há muitos anos, né, a gente sabe que não existe um modelo de cidade bem desenvolvida, bem sucedida, do ponto de vista de ter qualidade de vida, de ser produtiva, que não tem um transporte público de qualidade. Isso é fato, né? Se não tiver um transporte público de qualidade, as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem ir para o seu emprego e tal. A gente via já um processo de perda de passageiros muito grande no Brasil, nos últimos 20 anos, 10 anos, 5 anos, né? Muito grave. E tem um estudo lançado no final do ano passado pela NTP, que nunca saiu da minha cabeça, era uma coisa que me deixava muito preocupado, que é um estudo que eles fizeram em São Paulo, Belo Horizonte e outras, considerando a trajetória de mudança de passageiros do ônibus saindo para os aplicativos, né?
que é um processo que já vinha ocorrendo, e se as projeções, por exemplo, dos aplicativos estivessem certas, a gente teria 10% dos pagantes do sistema de transporte público migrando para os aplicativos. Esse é aí um estudo que foi feito ano passado, e isso mostrava que, se ocorresse essa migração em São Paulo de 10% dos passageiros, isso ia aumentar em 12% a poluição, em 20% o consumo de energia, né? 3% as mortes por acidente, mas o que me chamava muito a atenção é que, se saíssem 10% só dos pagantes do transporte público, né, que representa aí 15% dos passageiros equivalentes, ia aumentar em 30% o custo do sistema. Né? Esse era um dado que me chamou, eu falei, nossa, porque sair 10% dos passageiros do transporte era algo possível, imagina, vai aumentar 30% o custo. E esse cenário também, eles analisavam de que, se saísse 30% dos pagantes do transporte público de São Paulo, isso ia aumentar em 40% a poluição, em quase 80% o consumo de energia, 75% CO2 equivalente, 8% as mortes por acidente e 140% os custos do sistema. Então, eu pensava, bem, se alguns desses cenários ocorrem, seja de 10% de pagantes ou 30%, o sistema vai entrar em colapso. Porque não vai ter como aumentar por tarifa, não vai ter mais subsídios, o governo não vai subsidiar 100% a mais. Então, eu já vi um futuro muito complicado para o transporte público. E, ao mesmo tempo, a gente viu demandas do setor, prefeituras tentando municipalizar a CID para poder financiar o transporte público, mas o governo federal não aceitou. A gente vê hoje demandas do setor para as prefeituras para ajudar, como o Chile, né? Eu vi uma apresentação do Chile, da Argentina e do Uruguai, todos eles já estão vendendo créditos futuros para subsidiar o sistema hoje, estão fazendo subvenções ali em certos tipos de viagem para poder manter o sistema, mas no Brasil eu não vejo nada disso ocorrer. Qual seria a solução, Francisco? A gente tem solução para manter o transporte público dessa maneira? Olha, assim, né, recentemente eu estava também lidando com alguns números aí com o pessoal da NTP, que estuda isso, né, principalmente o Eduardo Vasconcelos, é um dos melhores técnicos que nós temos aí, é um dos melhores pensadores que nós temos na área de transportes, né? E ele chegou a alguns números muito interessantes, né? Para você, né, fazer rodar esses, né, colocar em operação a nossa frota, que você também já mencionou hoje, nós temos cerca de 120 mil ônibus, né, rodando no Brasil afora, a gente precisaria de uns 70 bilhões de reais para fazer esse sistema funcionar. Só que se a gente fizer uma simulação, né, que é comum fazer quando se estuda cenários, né, que é o seguinte, vamos imaginar se não houvesse, né, o transporte coletivo urbano de passageiros nas cidades, no Brasil. Isso custaria para o país alguma coisa como 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Então, é muito complexo, na verdade, Adalberto, porque eu me lembro, comecei minha carreira lá no final da década de 70, não é bom nem falar disso, né? Mas eu comecei exatamente lidando com, né, sistema trólebus, implantando uma nova geração de trólebus para São Paulo e tal. E uma das coisas que, né, o doutor Adriano Branco, que era, né, o diretor da CMTC, dizia era a economia que o trólebus trazia para a cidade, em termos do quê? De menos poluição, menos doente nos hospitais, certo? Né, pessoas morrendo, né, por poluição, e etc, etc. Isso tudo é muito difícil de colocar números. Existem modelos matemáticos, né, estudiosos aí, que já desenvolveram modelos matemáticos capazes de avaliar quanto custa tudo isso. Mas é um dado muito subjetivo, muito difícil da gente, né, botar na mão. Por exemplo, esse número que eu acabei de dizer, se não existisse o transporte coletivo, né, urbano de passageiros no Brasil, custaria para o país 3 bilhões de reais. Então, aí as pessoas dizem, bom, certo, mas 3 bilhões de reais. E se você quer dizer que se você arrumar 3 bilhões de reais, né, está resolvido o problema de transporte? Não, com muito menos, né, a gente resolve o problema de transporte, consegue oferecer, né, um serviço de melhor qualidade para a população, de tal forma que, como eu já mencionei, o espaço viário possa ser melhor utilizado,
que, né, nós nunca fomos contrários, né, à modernização, ao transporte por aplicativo, o transporte sob demanda, etc. O problema todo é que houve um começo, né, uma certa tendência dos poderes concedentes de deixar isso, certo, caminhar sem uma regulamentação. E o transporte por aplicativo não transporta estudante gratuito, os idosos, o deficiente, o integrado. E aí é um número fantástico. Aqui em São Paulo, né, se transportam 6 milhões de pessoas por dia que realizam quase 9 milhões de viagens, todos os dias. Agora, em termos de pagamento, somente 50% dessas pessoas pagam o transporte. Aí você vai dizer, não, mas não tem tudo isso de estudante, de idoso, de deficiente. Não, realmente não tem. Mas uma das coisas que mais pesa em São Paulo é a integração entre ônibus e entre modos. Porque as regras aqui em São Paulo é o seguinte, né, o cidadão com uma única passagem, ele tem 3 horas para fazer até 4 baldeações, né, para chegar no seu destino final, sem ter que pagar mais nenhuma tarifa. Agora, quem paga, né, a segunda perna, a terceira perna, a quarta perna da viagem completa? É o poder concedente. É o poder concedente. Por isso é que a hora que você calcula a quantidade de pessoas transportadas pela quantidade de receita, né, auferida, né, você leva um susto. Você diz, meu Deus do céu, mas eu recebi metade do que eu poderia estar recebendo se cada um tivesse pagando a tarifa cheia. Pois é. Então, significa, uma outra forma de enxergar, é que metade das pessoas pagam, né, para que todos possam utilizar, né? E aí, né, hoje o sistema de São Paulo custa, né, anualmente alguma coisa como 8 bilhões de reais, né, para oferecer o transporte por ônibus que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, se arrecada 5 bilhões e a prefeitura tem que aportar 3 bilhões por ano a título de subsídio, e aí eu faço um esclarecimento. O subsídio é ao passageiro. As empresas não são subsidiadas. As empresas são remuneradas pelo serviço que prestam. Tem lá uma planilha de custo que considera o tipo de veículo, o tipo de operação, a característica da linha, a topografia da linha, uma série de fatores que leva a uma tarifa de remuneração, que aí é multiplicado pelo passageiro transportado, e isso é que, né, faz a conta de quanto que as empresas devem receber. Aquilo que elas recebem em dinheiro, que hoje é muito pouco, é menos de 5% do pagamento, né, o resto são com a venda, né, de títulos, tais como bilhete único, né, o vale transporte, etc., e depois a prefeitura, né, completa, né, o que está faltando entre a diferença do custo e daquilo que se arrecada, né? Então, eu acho que, de novo, tá aí um momento, né, onde todo mundo tem que avaliar essas condições novas, né, e os modelos novos de deslocamento. As cidades estão se transformando. Agora, as pessoas passaram esse tempo todo usando, né, essa questão do home office. Isso vai, sim, afetar um pouco a característica da demanda, né? Surgiram essa matriz, né, de opções, aí, de possibilidades, mas tudo isso, né, nos leva a uma frase que, infelizmente, o Roberto Sgarzella não pôde participar conosco hoje, mas ele cunhou uma frase que eu acho, assim, lapidar. Nós temos que nos preocupar daqui para frente não com o transporte urbano, mas com o transporte humano. Então, não é um jogo de palavras, mas é um conceito, uma mudança de conceito, né, para que a gente possa fazer, né, a gestão, os investimentos, avaliar o custeio, buscar novas fontes de custeio, né, para que a gente possa sustentar, né, um transporte por ônibus, que é a vocação, né, brasileira, quer dizer, São Paulo é o melhor exemplo disso. Se você somar o que o metrô e o trem, né, a CPTM, transportam diariamente, não chega no número que o ônibus transporta, para você ter uma ideia. Por isso é que nós precisamos de uma frota de 13 mil ônibus, com vários tipos e tamanhos, né, o articulado, o padrão, o básico, o mini, o mid, cada um tendo a sua forma de ser alocado, porque lá na periferia,
nas regiões mais afastadas, eu não tenho como circular com veículo de grande capacidade, porque a topografia não ajuda, as ruas são muito estreitas, etc. Então, lá se utiliza um veículo de menor capacidade. Depois nós temos um subcentro, vamos dizer, da extrema periferia até o subcentro, veículos de pequena capacidade. Depois do subcentro até os terminais mais centrais, são veículos de média, o padrão, o básico e tal. E nos corredores, e aí, acredite você, eu vou dar 4 números agora para a gente ver, fazer uma reflexão. Nós temos 17 mil quilômetros de vias na cidade de São Paulo. Ruas, avenidas, e, passagens, etc. O ônibus circula em 4.500. Quase que um terço, um pouquinho menos de um terço de toda a possibilidade de circulação do sistema viário, os ônibus circulam. Nós temos apenas 500 quilômetros de faixa exclusiva e apenas 130 quilômetros de corredores. Então, ninguém consegue fazer mágica, ninguém consegue oferecer transporte rápido, confortável, com todos aqueles atributos que o passageiro, que o cliente hoje quer, e que, inclusive, faz parte da decisão dele, se vai pegar o ônibus, se vai pegar o aplicativo, se vai pegar uma carona solidária, se vai de bicicleta, se vai de motocicleta, ou sei lá o quê, esses atributos, que é o tempo de viagem, o conforto, a velocidade, a segurança, quando ele tem que fazer as transferências, se ele tem um mínimo de conforto para sair de um ônibus, entrar no outro, os terminais, tem escada rolante, tem, enfim, lojas, enfim, essas coisas todas. É isso aí. Nós temos que parar para pensar, porque o desafio está colocado. A equação é outra. Nós nunca soubemos resolver essa equação na sua mais absoluta plenitude. Mas a gente, de uma forma ou de outra, encontrava as respostas, talvez não as melhores, as possíveis. Agora, certo? Mudou a equação. Então, nós temos que parar, pensar, avaliar as variáveis, certo? E ver como é que nós vamos fazer daqui para frente. Tem muita coisa que a gente, mais ou menos, já imagina como fazer, mas temos que parar para pensar. Eu gostaria, com base nas suas observações, do Adalberto, Francisco, colocar 3 questões. Digamos, questões de curtíssimo prazo, questões de, diríamos, médio prazo e questões de mais longo prazo. Você falou que as empresas têm enfrentado, nesses últimos 3 meses, uma situação crítica e que as autoridades públicas, até agora, não propuseram nada de concreto para superar essa crise imediata que as empresas estão sofrendo. Então, primeira questão, de curtíssimo prazo. Quais são as medidas que você defende de imediato, já para o atual prefeito, já para os atuais ou os próximos, os iminentes candidatos a prefeito de São Paulo, para enfrentar a crise que está sendo enfrentada neste momento? Primeiro ponto, portanto, uma questão de curto prazo. De médio prazo, você falou da necessidade de termos de repensar a governança e, eventualmente, até os modelos de negócio das empresas. Quando falamos em governança, o tema que tem surgido, e eu gostaria da sua opinião a respeito, é a hipótese de termos uma governança metropolitana, uma autoridade municipal ou regional ou metropolitana de transporte que possa integrar as linhas municipais com as linhas intermunicipais. Quando falamos em modelo de negócio, o exemplo que nos vem imediatamente à mente é o exemplo do Chile, em que as empresas de ônibus passaram a ser concessionárias de um serviço cujo capital ficou de responsabilidade da empresa de energia, a Enel, que permitiu, então, que comprou os ônibus, comprou os carregadores e viabilizou uma linha sustentável de ônibus elétricos no Chile. Quando falamos de longo prazo, você falou também de reavaliarmos a própria estrutura de locomoção numa grande cidade como São Paulo. Um tema que nos ocorre é o seguinte: é viável pensarmos em redistribuirmos os horários de entrada e saída do comércio
das indústrias, dos prestadores de serviço, de tal modo que nós possamos assegurar uma lotação garantida só de passageiros sentados, porém distribuindo essas viagens ao longo de diferentes picos de demanda, evitando, portanto, os famosos picos de 6 horas, 7 horas, 8 horas, 6 da tarde, 7 horas, etc., e distribuindo essa demanda ao longo de todo o dia e, portanto, refazendo os horários de entrada e saída convencionais, habituais que temos hoje. Essa realmente é uma questão muito mais de longo prazo, porque exige uma rediscussão bastante ampla, que envolve as empresas, envolve as pessoas, envolve autoridades de várias instâncias, provavelmente não apenas as municipais. Como você vê isso? Vamos começar pelo curto prazo. O que você proporia, digamos, se o prefeito de São Paulo ou o governador estivesse aqui participando desse debate hoje? Então, para o curto prazo. Acho extremamente interessante essa abordagem que você fez. E eu também não vou me alongar muito, não, porque até eu quero ouvir também a opinião do Adalberto a respeito dessa questão, da forma como você a colocou. Eu acho que a curto prazo, né, insisto, tirando São Paulo, Curitiba e Brasília, que tem uma condição muito especial, né, a primeira medida é salvar as empresas. Sabe? Essas empresas estão aí há muito tempo, são prestadoras de um serviço conhecido, tá? Então, infelizmente, ao longo de todo esse tempo que elas existiram, elas nunca cuidaram das suas imagens, das suas respectivas imagens. Então, criou-se uma imagem muito negativa das empresas, da qualidade do serviço e tal, porque as empresas nunca se abriram, né, para poder conversar com a sociedade, debater com a sociedade, debater com, né, os representantes do Poder Legislativo, por exemplo, né, e criar uma massa crítica no bom sentido. O que nós temos não são formadores de opinião, nós temos detratores de opinião. São pessoas que têm verdadeiro prazer de falar mal, certo? Né, do serviço, como se fosse fácil, né? Eu já disse aqui, transportar 6 milhões de pessoas por dia. E eu vou dizer uma coisa para você, é impressionante, São Paulo, com toda essa baixa infraestrutura que tem, essa pouca infraestrutura que tem, eu vou dizer para você, a qualidade do transporte é medida no horário de pico, entre mais ou menos 5h30 até 7h30 da manhã. E depois, novamente, entre as 6 horas e até as 7h30 da noite. Nesses horários, não há o que fazer. Nesses horários, os ônibus estão lotados, as pessoas estão andando apinhadas, e aí é meio que assim, o Adalberto conhece isso mundo afora, sabe? Então, é aqui no Brasil, é na China, é no Japão, é na Europa, é nos Estados Unidos e tal. Lá nos Estados Unidos um pouco menos, porque o papel do ônibus, né, no deslocamento das pessoas é completamente diferente do nosso aqui. Mas, enfim, esse é o problema. No horário de pico. Passado, no vale, né, tem um entre-picozinho no horário do almoço também, que as pessoas acabam tendo uma segunda atividade, saem para fazer um outro serviço, etc, etc. Mas, assim, tirando isso, a qualidade do serviço do transporte coletivo urbano por ônibus na cidade de São Paulo é simplesmente excelente, é de primeiro mundo. Os veículos são muito bons, certo? Nós não ficamos a dever nada para ninguém, mundo afora, de novo, Adalberto conhece isso como ninguém, né? Nós temos, né, uma tripulação, né, razoavelmente capacitada, né? Poderia ser melhor treinada, eu acho que sim, né? Nós temos, né, um problema de infraestrutura gravíssimo, porque isso as autoridades nunca, né, desenvolveram, né, na medida que era necessário. Então, vamos lá. Para eu não me estender, a curto prazo, salvar as empresas da situação em que elas se encontram financeiramente, né? Eu não significa dar dinheiro para as empresas, nós precisamos de achar uma equação, né? Para que as empresas possam dar conta, né, dos compromissos que assumiram aí nesse período, né, e parcelar os pagamentos e tal, e elas continuarem prestando o serviço. E começar a pensar nas providências de curtíssimo prazo para melhorar, né, qualidade e oferta. A médio prazo, eu acho que nós temos que pensar em novos modelos, né? E aí levar em conta que não
nós não transportamos, mas nós não somos os detentores, né, da maioria, né, das viagens e, por conseguinte, né, vamos estabelecer uma condição privilegiada. Não. Hoje nós estamos num mercado, se eu posso usar essa expressão, né, sei muito bem que transporte coletivo não se avalia por questões de mercado, mas no nosso mercado, né, nós temos vários players que entraram que a gente não estava acostumado a lidar. E eu acho que as empresas deveriam ampliar o seu escopo de atuação. Então, as empresas não podem ser empresas de ônibus, elas têm que ser empresas voltadas para mobilidade. E aí, ali eu preciso de um ônibus, aqui eu preciso de uma van, aqui eu preciso de uma motocicleta, de uma bicicleta motorizada, né? Enfim, eu tenho que cuidar do deslocamento das pessoas dentro do que cada pessoa estabeleceu como o seu desejo de deslocamento, né? De novo, usando uma série de atributos com os quais a gente está acostumado a lidar, mas dentro de uma equação diferente daquela que a gente, né, com a qual nós trabalhamos. Então, eu acho que é pensar novos modelos de tudo, de negócio, de gestão, de governança e de enfrentamento da situação. Tá bem. Só me permita uma observação. Falamos do curto e do médio prazo. Eu gostaria de colocar a palavra para o Adalberto falar desses dois cenários, de curto e médio prazo, e depois voltamos para o cenário de mais longo prazo. Pode ser assim? Você pode falar, Adalberto? Teria algo a dizer sobre essas duas questões? Não, eu concordo plenamente com o Francisco. Eu acho que o futuro da mobilidade humana, né, como o Scargella traz e outros, certamente ele é multimodal, né? Não tem como a gente pensar, não tem um modal que consiga resolver tudo. Então, a gente vai ter que debater com mais seriedade a micromobilidade, né, a melhoria de calçadas, a integração do transporte público com o transporte não motorizado, né, patinete, bicicleta, os estacionamentos, os bicicletários nos terminais. A gente vai ter que pensar esses novos modelos, né, cada vez mais uso compartilhado, a gestão do espaço urbano. Eu acho que o Francisco tem toda a razão. No curto prazo, a gente tem que pensar em salvar empresas, né? Tem que ter algum plano de recuperação, do mesmo jeito que o governo faz plano de recuperação relacionado a empregos, relacionado à sobrevivência. Se essas empresas as empresas de aviação, né? Sim, aviação, porque se elas falirem, se os bancos forem lá e tomarem todos esses ônibus, elas não puderem pagar, a gente não vai ter como financiar isso, não vai ter como sair desse buraco, né? Mas para o transporte público também melhorar a sua qualidade, voltar a ter o espaço que ele já teve no passado, a gente vai ter que ter regularidade, vai ter que ter cumprimento das saídas, para os ônibus não atrasarem, isso vai gerar melhorias, e isso só ocorre com aumento de velocidade operacional, né? Se eu dobrasse a velocidade de 10 para 20 km na média aos ônibus, eu dobro a oferta de assentos com aqueles ônibus. Então, o sucesso também dessas receitas no futuro tem a ver com velocidade. Mas acho que o Francisco trouxe aqui os dados. Quer dizer, a gente, São Paulo, que é uma das maiores do Brasil, só conseguiu fazer 500 quilômetros de faixa de ônibus. Só temos 130 quilômetros de corredores de ônibus. Então, enquanto a gente não investir seriamente em faixa de ônibus, em corredor, o ônibus tiver prioridade, nesse novo normal, que vai ter menos passageiro dentro do transporte público, se ele continuar preso no trânsito e não tiver preferência, não vai ter solução no curto, no médio nem no longo prazo. Então, acho que o desafio certamente é muito grande. Eu acho que a solução passa, óbvio, por todas aquelas medidas de reduzir o número de viagens, né, de aproximar a habitação, os planos de habitação, das propostas de criação de emprego, de mobilidade, a integração de políticas de planejamento, de uso do solo, de uso misto, né? Não tem como todo mundo morar na Zona Leste, todo mundo vir trabalhar no centro, vir uma vez de manhã e voltar. Não tem sistema de transporte que sobreviva a isso, né? A gente precisa ter aí ônibus vindo de manhã, ônibus voltando, gente subindo e descendo do ônibus, né? Então, acho que existem muitas ações de planejamento urbano, de integração do transporte público às outras políticas públicas que precisam ser feitas, mas a gente vai ter que enfrentar o desafio da mobilidade.
E aí vai passar pela gestão estratégica do viário, né? Enquanto o ônibus não tiver prioridade sobre o viário, e um carro, uma faixa de carro que leva 1.000 pessoas por hora sentido, for prioritário em relação à faixa de ônibus que chega a levar 20.000 pessoas hora sentido, a gente não tem solução, né? Então, acho que o desafio é grande, mas também acho que logo mais a gente vai ter que debater esses novos modelos, né, Francisco? Como, por exemplo, no caso do Chile, da Colômbia. À medida que a gente transforma as empresas de transporte nessas empresas multisserviços, né, que vão ter que oferecer desde a primeira milha até a última milha, todo o sistema completo, a gente vai ter que pensar também em novas fontes de financiamento, em trazer novos atores, né, como, por exemplo, as empresas de energia, como grandes grupos de financiamento, né, para poder reduzir o custo do sistema como um todo. Bom, entrando um pouco nessa questão, se nós vamos ter de tomar alguma providência para salvar o sistema, estamos falando de 14.000 veículos em São Paulo, só na cidade de São Paulo, uma frota gigantesca, a maior do Ocidente. Evidentemente, essa não será mais uma tarefa exclusivamente da Prefeitura de São Paulo. Ela terá de ser uma tarefa partilhada com o governo do Estado e com o governo federal e até mesmo com algumas instâncias internacionais de fomento e crédito. O fato é que, ao fazermos isso, necessariamente teremos que colocar, ao mesmo tempo, questões como a conversão da frota para diminuirmos a frota poluente e inserirmos frotas não poluentes no sistema. Teremos de pensar em infraestrutura para desenvolvimento de corredores, exatamente para poder viabilizar esse aumento da velocidade ao que o Adalberto se refere, e teremos de pensar em integração de linhas municipais com linhas intermunicipais, transporte público sob demanda e outros tipos de questões. Necessariamente, estamos concluindo que as medidas de curto prazo elas se colam automaticamente nas medidas de médio prazo e nós teremos que, para viabilizar o médio prazo, já apontar para o novo modelo de gestão. Vocês concordam com isso? Essa é a sua impressão, Francisco? Vamos lá. Eu vou pegar 3 aspectos aqui para ser bastante, né, objetivo. Nós já fizemos menção aqui ao artigo 6º da Constituição, né, Federal, que diz que o transporte é um direito social. Mas é no artigo 30 da Constituição Federal que está dito que o transporte urbano de passageiros é de inteira responsabilidade dos municípios. Isso foi assim, uma perda muito grande, né? Eu já fiz menção aqui que quando iniciei minha carreira, 40 anos atrás, lá na CMTC, nós tínhamos financiamento, tá, da Empresa Brasileira de Transporte Urbano, que foi extinta, a EBTU, o GEIPOT, que era um organismo de, né, uma empresa, que era um grupo executivo que depois virou uma empresa, né, mas que fazia planejamento, né, de tudo, né, das grandes cidades em especial, e depois abria linhas de financiamento para que as cidades pudessem, né, implantar seus sistemas, adquirir veículos, etc, etc. Então, essa é uma primeira questão. De um lado, a Constituição diz que é um direito social, do outro, que é inteira responsabilidade dos municípios. Os municípios não têm condição de cuidar disso sozinho mais. Tá? Isso é um dado de realidade, nós temos que rever isso. Aspecto número 2. Eu costumo dizer que um transporte de qualidade, ele se apoia em 5 pilares, tá? Qualidade do veículo, qualidade do sistema de monitoramento e controle, qualidade dos recursos humanos aplicados, que aí, né, é basicamente a tripulação, a infraestrutura utilizada e, por último, o sistema de comunicação com o passageiro. Então, vamos lá. Eu também já fiz menção hoje que, em termos de material rodante, de veículos, nós estamos bem. Poderíamos até estar um pouco melhores, mas estamos muito bem. Uma nota de 0 a 10, eu daria 9 para a qualidade dos nossos veículos aí. Em termos de um sistema de controle operacional, nós estamos de 0 a 10 no 0, 1, sabe? Porque São Paulo, com essa frota enorme, não tem um sistema de monitoramento e controle da operação em tempo real. Nós trabalhamos com dados de ontem, sabe? Quando muito, hein? Porque às vezes é da semana passada.
sabe? Que a gente usa para rever demanda, para rever o atendimento, melhorar, certo? Fazer alteração de horário, sabe, né? Para melhorar o atendimento de uma dada linha, etc, etc. Então, hoje, existem sistemas mundo afora, né? Que, assim, não tem cabimento São Paulo não ter um sistema moderno de monitoramento e gestão. Nesse novo contrato que foi assinado ano passado, tem lá um dispositivo que obriga as empresas concessionárias a adquirirem um software e disponibilizar esse software para a prefeitura, para o poder concedente, para que possa ser feito, então, um sistema de monitoramento e gestão em tempo real. Isso é fundamental. A questão do RH, eu acho que é só investir um pouco mais, né, em treinamento e capacitação. Chega de direção defensiva, direção econômica, direção eficiente. Nós temos que inserir no treinamento dos condutores urbanidade, civilidade, ele entender que ele é o embaixador, ele é a primeira pessoa que recebe o nosso cliente. Então, são formas, eu costumo fazer uma brincadeira assim, né? Quando a gente circula pelos aeroportos, você já viu num saguão de aeroporto, né? Quando a gente vê a tripulação ou chegando ou saindo, né, de uma aeronave, o sujeito com barba por fazer, camisa fora da calça, né, esculhambado? Não. Ele tem orgulho de vergar, certo? Aquela indumentária, né? Porque aquilo dá a ele uma condição diferente, sabe? Eu sou capaz de fazer esse negócio aqui voar, certo? E te levar, né, da origem ao destino. Eu queria que os nossos condutores sentissem tanto orgulho de conduzir um veículo, por exemplo, né, um superarticulado de, né, 23 metros, que custa mais de R$1 milhão, né, com esse orgulho, né? Mas é uma questão de investir em treinamento. A infraestrutura, eu já falei, sem infraestrutura, esquece, não há como produzir serviço de qualidade. E, por último, o sistema de comunicação. O sistema de comunicação com os passageiros, né, com os nossos clientes, esse espaço acabou sendo ocupado por essas empresas de aplicativo, o Move It, certo? O próprio Olho Vivo da SP Trans. Não, essa é uma coisa que a gente tem que ter uma consciência de que, né, o meu cliente, e aí o Roberto Sgarzella é muito feliz nessa abordagem, o meu cliente, ele tem que ser tratado como um cliente, eu não posso perder esse cliente. Muitos nós já perdemos, né? Alguns nós precisamos de manter, e nós temos que conquistar uma parcela nova. Nesse sentido, tem um fator aí que contribui muito bem. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhas na faixa dos 30 anos de idade que não querem mais andar de carro. A minha mais velha, uma arquiteta, já vendeu o carro dela e ela se desloca de transporte coletivo, fora da hora do pico. Fora. Na hora do pico, ela diz para mim, olha, pai, é complicado na hora do pico, mas fora da hora do pico, não tem por que não utilizar o transporte coletivo por ônibus, né, ou o metrô, ou o trem, né, numa região como a nossa. E aí, então eu vou terminando agora, falando de um assunto, que é o terceiro aspecto, que eu não sei se foi o Adalberto ou o Alexandre que levantou essa questão, e eu não que eu tenha fugido dela, eu, na verdade, me esqueci de responder, que é o papel de uma autoridade metropolitana. Né? Exatamente. Eu acho importante, mas não é a solução, você entendeu? Ela é importante, assim, para financiar os estudos de planejamento, promover uma maior integração entre os modos. Né? Você vê que dentro da própria Secretaria de Negócios Metropolitanos, né, que é a secretaria que comanda o metrô e a CPTM, né, não se fala a mesma língua. Essas 2 companhias não falam a mesma língua e estão dentro de uma mesma secretaria. Então, a criação de uma autoridade metropolitana é muito importante. Para quê? Para fazer um planejamento melhor, para trazer fontes de financiamento, né, para os vários sistemas, para o sistema metroviário, o ferroviário e o sistema de transporte por ônibus, financiamento de investimento e tal, né, ajudar no descobrimento, aí, na criação de novas fontes de custeio da operação. Então, esse papel, a autoridade metropolitana seria extremamente importante. Mas eu não acho que, em se criando uma autoridade metropolitana, juntando todos os operadores e os órgãos de planejamento, está resolvido o nosso problema. Longe disso. Essa tentativa já foi feita, eu, inclusive, já participei de algumas iniciativas nesse sentido, na época da primeira empresa metropolitana de transporte urbano,
né, cujo presidente foi o Mário Laranjeira de Mendonça, um grande pensador na área de transporte, né, que já nos deixou, mas era essa a ideia, né? Depois esse assunto aí entra em disputa política, sabe? O governador não, né, os prefeitos não querem ceder espaço para, né, um órgão, né, vamos dizer, um poder intermediário entre o governador, né, e os prefeitos, né, que pudesse tomar essas decisões, né, de forma, né, a integrar. Você vê, né, em São Paulo nós estamos numa região de 39 municípios, quando né, a divisão é uma rua. De um lado é São Paulo, do outro lado da rua é Guarulhos. De um lado é São Bernardo, do outro lado é, né, São Caetano. Né? Então, é uma conurbação completa e que não tem alguém que enxergue isso, né, de um ângulo um pouco maior. Cada prefeito cuida, né, do seu problema, da educação, da saúde, do transporte urbano, né, do lixo, etc., mas dentro do seu território. Falta uma visão mais ampla. Acho importantíssimo, embora não acredite que seja a salvação, né, do problema, não. Tem muita coisa para ser feita ainda. Adalberto, gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que o Francisco trouxe todos os aspectos, né? Os desafios são muito grandes, né? Transformar o usuário do transporte público num cliente, né? Porque todas as pessoas têm uma opção hoje, quando elas acordam de manhã, elas saem, como eu vou fazer para ir para o meu trabalho, né? Eu posso ir de carro, posso ir a pé, posso ir de ônibus, posso pegar uma carona, né? E transformar o usuário do transporte público nesse cliente satisfeito, que eu também sou muito parecido com a sua filha, Francisco. Fora do pico, eu lembro ali sempre que eu tinha que ir para o centro de São Paulo, ali, né? A vida inteira morei ali perto da USP, no Butantã. Era muito mais fácil ir do Butantã para o centro de São Paulo de ônibus. Você tem corredor, era muito mais rápido. Se você fosse de carro, você não tem onde estacionar ali no centro, você perde tempo, né? No ônibus você está ali, você pode ir no celular mandando mensagem, você pode ouvindo uma música, você pode ir lendo um livro. Quer dizer, o transporte público tem várias vantagens para a melhoria da qualidade de vida das pessoas como um todo, né? Só que a gente vai precisar realmente agregar esses serviços, como o metrô tem, né? O metrô, você entra numa estação do metrô, assim como o aeroporto, que você deu exemplo, é quase a mesma coisa do que se estivesse no shopping, né? Tudo é limpinho, bonitinho, você tem serviço, você tem ali, você sabe que 99% das vezes você precisa chegar ali tal horário, você chegando ali vai ter um trem passando, e o trem vai te levar para a estação que você quer ir, né? Então essa regularidade, esse conforto, esses atributos de qualidade que a gente vê no sistema metroviário, que a gente vê no sistema aéreo, a gente precisa trazer para o ônibus, mas hoje ele não é culpa do ônibus, né, em si. Né? A gente tem um material rodante bom, ônibus de qualidade. O problema é que o ônibus fica parado no trânsito como se fosse qualquer outro veículo. O problema é que a gente não tem prioridade, né? E por mais que o transporte público leve bem mais passageiro do que o metrô ou o trem, ele recebe uma parte ínfima do investimento, do recurso, né? O ônibus leva muito mais gente do que o carro individual, mas o carro tem 90% do viário, né? Então, os desafios são grandes, o desafio pós-Covid vão ser ainda maiores. Como foi comentado também, a gente já fez muito planejamento, né? Tem muitos projetos, tem muitas ações, durante muitos e muitos anos. O desafio sempre foi a implementação, mas agora a gente vai viver um desafio ainda maior, que se não implementar um novo modelo de remuneração e financiamento do transporte público, eles vão entrar em colapso, né? Assim como a saúde pública, assim como a educação, é um direito constitucional que tem que ser garantido. Porque, diferente de outros serviços, quando melhora a renda da população, em geral, a educação, saúde e os outros melhoram, porque a pessoa vai lá e consome serviço privado. Já quando melhora a renda, o transporte público sofre, porque a pessoa compra um carro, ela compra uma moto, ela sai, ela vai para o aplicativo. Então, não tem como continuar subsidiando ou aumentando o subsídio, né? Então, óbvio, nós aqui na BVE, a gente gostaria muito de ajudar nessa transição dos ônibus mais limpos e reduzir a poluição, né? Melhorar a qualidade de vida. A gente sabe a quantidade de mortes, né? A expectativa de vida que um paulistano perde, o impacto do ruído.
Mas não é o ônibus o grande vilão, né? O grande vilão é o consumo de diesel na cidade, o grande vilão é o trânsito, o grande vilão é a falta de prioridade do transporte público. Então, a gente vive esse desafio muito grande, né? E espero que, de alguma maneira, o Covid nos faça repensar aí um novo modelo. Quem sabe, eu lembro quando a prefeitura disse, vamos fazer um rodízio, né, um dia sim, um dia não. É fácil, põe 1.000 quilômetros de faixa de ônibus, você já retira metade dos carros da rua, né, vai dar prioridade, o ônibus vai rodar mais rápido, aí não precisa ninguém de pé mesmo, vai todo mundo sentado bonitinho, mas com velocidade operacional de 20, 25 quilômetros por hora, ao invés de 10, 12, né. Então, os desafios são grandes, mas quem sabe essa pandemia seja uma oportunidade, pelo menos nessa área, da gente repensar o futuro. Eu gostaria de colocar algumas questões dos nossos... Francisco, só um minutinho. Um pouco na linha do que vocês estão falando, eu gostaria de colocar duas questões, uma do José Ritter e outra do Eli Bernardi. O José Ritter diz o seguinte, ele diz que nós temos que apostar decisivamente numa mudança de paradigma no que se refere ao transporte público de São Paulo. Ele cita como exemplo a questão dos corredores, que poderiam ser muito mais ágeis e aumentar a velocidade, os corredores atuais, ele está falando, se, por exemplo, algumas medidas muito elementares, como concretagem do piso por uma tecnologia melhor, fosse feita, fosse implementada. E ele diz também que é necessário ter algumas medidas para ampliar a sinergia entre os diferentes meios de transporte disponíveis, aquilo que falamos da integração dos diferentes modais. Já o Eli Bernardi diz o seguinte, ele propõe que haja um trabalho forte em inteligência da mobilidade urbana de São Paulo, com semáforos inteligentes e prioridade por transporte coletivo, para que nós possamos realmente aumentar muito a qualidade, digamos, a eficiência estrutural de todo o sistema, não é? De tal modo que a gente possa ter ganhos de eficiência em todas as pontas do sistema de transporte. Teria alguma coisa a dizer, Francisco? Sempre tenho. Sempre tenho. Não, eu acho que tanto eu como o Adalberto, né, nós já concordamos aqui, não que a gente tenha discordado de alguma coisa, nós concordamos em tudo, pelo visto, mas assim, nós já mencionamos da necessidade, né, de fato mudar os paradigmas. Né? Nós estamos lidando com cenários diferentes, com uma equação diferente, com variáveis diferentes, né? E com tudo diferente. Então, não adianta a gente querer, né, usar as soluções do passado para um problema que se apresenta agora e que tem características absolutamente diferentes daquela que a gente estava acostumado. Então, falando de corredores, por exemplo, nós trabalhamos sempre muito com o conceito do corredor fixo, instalado, da obra feita. Nós não trabalhamos com o conceito de corredor operacional. Na parte de trânsito, né, normal, a CT faz faixas reversíveis na hora do fluxo, né, no sentido de maior fluxo, né, por exemplo, na Zona Leste. Vai e toma um lado, né, da Radial Leste, né, uma faixa, duas faixas da Radial Leste, no sentido do contrafluxo, para aumentar a capacidade viária. Por que nós não fazemos isso no ônibus? Na época que eu era o presidente da SP Trans, e o meu amigo Gilberto Lefeld, também das pessoas que eu mais querida no mundo do transporte para mim, e do trânsito, né, eu dizia para ele o seguinte, olha, não precisa de fazer obra. No período da manhã, você me dá um lado da Rebouças para o transporte coletivo, deixa o outro para o automóvel. No período da tarde, você faz o inverso, me dá o outro lado. Né? E aí ele brincava comigo, falava, não só eu vou fazer isso, como eu vou trocar de lugar com você. Eu vou para a presidência da SP Trans e você vem para a presidência da CT. Porque o pau que ia dar isso, vide o que aconteceu com o negócio do rodízio, né? Em par, né? Foi uma tentativa de reduzir a quantidade de veículos circulando. Aquilo não era a solução era fique em casa. Né? É essa a mensagem, fique em casa. Bom, e para, né, complicar um pouquinho o seu deslocamento, você não vai poder usar, dependendo da placa, né, do final da sua placa, você não vai poder. Não deu certo, porque as pessoas, né, não aceitaram isso como uma medida
né, que a prefeitura estava fazendo para beneficiar a população. Não, parecia que é o seguinte, você está querendo invadir um direito meu de circular na cidade. É o meu direito de ir e vir. Errado, errado. Mas foi assim que foi entendido, né? Então, eu acho que ele está certo. Nós precisamos melhorar a visão de corredor. Nós não podemos continuar trabalhando com aquela visão de corredor do passado, de, sei lá, 20, 30 anos atrás, né? Corredor, pega a faixa junto ao canteiro central, coloca pavimento rígido, ele está correto nisso, né? No BRT do Rio de Janeiro, para apressar a obra e baratear, eles fizeram a pista de rolamento com um pavimento flexível, ou seja, asfalto. Olha, aquilo não resistiu um ano, né, da circulação de veículos de grande porte, veículos pesados, como os articulados, etc. E tal. Aquilo virou só costela de vaca e teve que paralisar a operação. Então, nem se discute mais em termos de tecnologia de pavimento, né, que para corredores, obrigatoriamente, nós estamos falando de pavimento rígido, concreto. Tá? Bom, e também a colocação feita pelo nosso outro... Eli Bernardi, semáforos inteligentes. Com relação a transporte inteligente. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu fiz uma menção aqui à questão do CCO, um Centro de Controle Operacional, onde, né, o pessoal de monitoramento possa intervir na operação. Traduzindo, eu tô medindo a capacidade de um veículo, eu estou vendo que esse veículo ele está já quase que atingindo a sua capacidade máxima de lotação. O que eu faço? Eu tenho que passar uma ordem para ele que na próxima parada ele espera um pouquinho que o veículo de trás vai ultrapassá-lo, porque o veículo de trás está com lotação menor. Então, agora, para fazer isso, eu tenho que ter um monitoramento, um sistema de monitoramento e gestão e acompanhamento da operação em tempo real, né, podendo, né, interferir na operação. E isso existe em vários lugares do mundo, não aqui em São Paulo. Estamos muito atrasados com relação a isso. A questão do semáforo que ele fez menção é verdade. É impossível imaginar que nós, em São Paulo, não tenhamos sequer um semáforo atuado pelo ônibus, de tal forma que quando o ônibus vai se aproximando, ele vira verde para o ônibus, ele dá a preferência para o ônibus. Isso foi uma tentativa que na administração passada foi feita na Lapa, onde o secretário era o Gilmar Tato, e ele mandou instalar um semáforo para fazer um teste de quando o ônibus vem se aproximando, né, o semáforo, né, a distância, consegue ler a chegada do ônibus e vai, né, passa para o amarelo, passa para o verde e dá a preferência para o ônibus de tal forma que o ônibus não tem que parar. Mas o automóvel para. É isso mesmo, o transporte individual para, cede passagem para o ônibus. Então, é disso que nós estamos falando, semáforos atuados pelos ônibus, centrais de controle de operação e monitoramento, sabe, modernas, que possam, né, ajudar na operação para isso, né, simplesmente cumprir jornada, cumprir horário de partida, cumprir viagem, sabe, né, atuar, houve um acidente num corredor. Não tem cabimento deixar por conta do motorista, né, ele escolher o percurso que vai fazer para se desviar daquele acidente. Não, imediatamente aconteceu um acidente, uma anormalidade na operação, a central já avisa o motorista que agora, quando ele chegar na rua tal, ele vira à direita, um quarteirão, volta à esquerda, ele ultrapassa, né, um acidente e tudo bem, o acidente passa a ser uma questão ali de polícia, né, e de trânsito, né, da CET, de remover, né, os carros acidentados e tal, mas o transporte coletivo não sofreu prejuízo, pelo menos se sofreu menos prejuízo. E como nos lembra o José Ritter, que está aqui nos acompanhando, já existe tecnologia para tudo isso. Tudo! Cansado! Nós não temos que desenvolver nada, não. É só trazer essas tecnologias. Algumas até já tem aqui no Brasil, em algumas cidades, não na dimensão e no porte que tem lá fora, mas eu concordo com ele. Essas tecnologias todas estão disponíveis no mundo afora. Tudo disponível. Francisco, eu gostaria de retomar um assunto que você colocou no início da sua apresentação, que se trata do seguinte: quando você disse que seria necessário rever os atuais contratos, eu e o Adalberto sentimos um calafrio na espinha, porque você sabe que nós, da BVA, trabalhamos muito fortemente, primeiro, para viabilizar a Lei Ambiental de São Paulo, a Lei 16.802, e também para viabilizar que os princípios dessa lei constassem
dessa nova licitação. Depois de muitas idas e vindas, os contratos foram assinados, e aí nós tivemos a pandemia. É claro que a pandemia foi um terremoto, uma força disruptiva que, obviamente, dificilmente vai poder manter os contratos exatamente como tinham sido assinados até o finalzinho do ano passado. No entanto, eu quero saber de você, e acho que o Adalberto também terá muito que falar sobre isso, como é que nós podemos jogar a água do banho sem jogar o bebê junto, ou seja, sem jogar os importantíssimos ganhos ambientais decorrentes dessa lei, e que são um compromisso, eu diria, inadiável do transporte urbano de São Paulo, entre outros motivos, porque nós já sabemos, já há pesquisas mostrando isso, que cidades mais poluídas espalham mais rapidamente o coronavírus. Portanto, nós temos aí uma questão urgentíssima que talvez não estivesse tão clara até pouco tempo atrás, que é o binômio pandemia e poluição atmosférica. Como é que a gente faz, então, para jogar a água do banho sem jogar o bebê junto, Francisco? Como é que a gente vai manter os princípios dessa licitação e os princípios da lei e, ao mesmo tempo, viabilizar financeiramente a operação dos ônibus de São Paulo? Então, vamos lá. Bom, quando eu disse que nós precisamos de rever os contratos, a gente precisa rever, né, porque mudou a situação, né? Mas não é rever para piorar. Eu acho que essa questão, né, da Lei 16.802 e tal, foi um ganho, né? E nós temos que, aliás, o setor sempre foi favorável, né? Eu participei da discussão, né, das audiências públicas, dos debates havidos e tal, que culminou com, né, a revisão do artigo 50 da lei anterior e a nova Lei 16.802 e tal, que estabeleceu aí algumas obrigatoriedades para nós. Quais sejam, basicamente, né, e a mais difícil de ser atendida, é a redução de 50% do CO2 em 10 anos e a eliminação da emissão de CO2 em 20 anos. Olha, é uma tarefa, é um desafio, e nós estamos, né, dispostos a enfrentar isso, né, com tudo o que era preciso, contando, inclusive, com a participação, né, dos fabricantes, de utilização de novas tecnologias e tal. O que aconteceu e que não foi interessante, e não foi interessante para ninguém, né, foi que na época da elaboração do edital, a SP Trans me colocou lá uma tabela impossível de ser cumprida, né? E numa situação simples, assim, sabe? Ó, aí criou redução ano a ano de tal forma que, olha, ou nós partimos para uma eletrificação do sistema, né, total, e isso não é saudável, até porque, com todo o respeito que eu tenho pelo Adalberto e pela BID, nós estamos hoje com um único fornecedor aqui no Brasil, né? O Chile, por exemplo, já tem 2, né? Está fazendo uma experiência super interessante lá, né, em Santiago, etc, etc. E outras cidades também. Mas nós aqui estamos amarrados a isso aí. Então, a possibilidade de discutir aquela tabela, certo? Mas não para piorar, simplesmente para adequá-la à capacidade de investimento, né? Eu vou dizer para você, da própria prefeitura, né? Então, vê se... Olha, isso vai ter um custo. A prefeitura tem condições de arcar com esse custo? Né? Tem. Principalmente agora que, insisto, com a revisão né, de todos os atributos e modelos e variáveis, muito provavelmente nós vamos ter que ampliar a frota. Né? E aí, como é que faz? Sabe? Nós vamos ficar, né, com uma tecnologia, e ainda uma tecnologia que aqui no Brasil, né, verdade seja dita, ela está sendo devagar e paulatinamente testada, aprovada e comprovada. Porque trazer um veículo de fora e botar nas condições operacionais de São Paulo não costuma funcionar. Porque as nossas condições de via, as condições de operação, a qualidade do nosso, né, operador é muito adverso, sabe? É muito adverso. Então, não costuma dar certo, certo? Você, aspas, tropicalizar, é melhor desenvolver aqui, fazendo as adaptações necessárias. Sei que a BID está investindo pesado nisso,
tem frota experimental já sendo testada, e eu tenho certeza que, né, os seus técnicos estão acompanhando, né, as mudanças que se fazem necessárias para que a gente tenha um veículo confiável, né, do ponto de vista do MKBF, né, tem que rodar 300 quilômetros por dia, né, tem autonomia, tem que ser, porque nós vamos ter, para você ter uma ideia, quando entrar a remuneração no contrato novo, se nós perdemos uma partida, perdemos uma viagem, a gente perde remuneração. Então, nós não podemos correr esse risco. Nós temos que ter um veículo absolutamente confiável do ponto de vista, né, da operação. Outra, quanto vai custar? Como é que é essa questão das baterias, né, o abastecimento de energia? É uma série de coisas. A Adalberto conhece isso nos detalhes, muito mais do que eu, e a gente tem debatido isso aí nos eventos, quando a gente está junto e tal. Né? Mas eu acho que também é uma coisa mais ampla que tem que ser vista. Mas quando eu digo, vamos mudar os contratos, tem que ser revistos, é para melhorar. É para melhorar. Por exemplo, tem só um parênteses aí, não quero nem entrar muito. Esses contratos novos exigem das empresas um compromisso de compliance. Todas as empresas de São Paulo terão que desenvolver seus respectivos programas de conformidade. Puxa, mas então agora mudou, isso aí nós não vamos precisar mais. Não se mexe nisso. Esse contrato está assinado e as obrigações estão estabelecidas lá. Na questão dos veículos menos poluentes, é uma questão legal, certo? Ela é mais forte até do que o contrato, porque é uma lei municipal que tem que ser cumprida. Se alguma mudança tiver que ser feita, é com relação àquela tabela, né, de obrigações de redução anual, que foi mais realista que o rei, vamos chamar assim. A tabela é mais realista que o rei. E nem a SP-Trans, nem os técnicos da SP-Trans sustentam aquela tabela, como a gente bem sabe. Aquilo ali não, isso aí foi uma pressão do pessoal, dos ambientalistas. O Ministério Público tem um promotor lá que não pode ouvir falar e mexer nessas coisas aí, que vai entrar com uma ação administrativa contra A, ou B ou C. Isso não é assim que se decide uma coisa tão importante, né, e tão significativa para as empresas, para a cidade, para os fornecedores. Então, quando eu falo, né, de alterações por causa desse motivo de força maior que nós, né, tivemos que lidar aí com essa pandemia, é no sentido de fazer as adaptações, mas não perder as conquistas que já conseguimos. Essa é a minha visão da coisa. Perfeito. Antes de passar a palavra ao Adalberto, deixa eu só observar que a questão toda consiste em você dar início, fazer a roda girar, não é? De tal modo que você possa viabilizar, inclusive, os investimentos das empresas, não só da BYD, mas das outras empresas que estão e têm experiências positivas com eletromobilidade de transporte público, como é o caso da Eletra, que tem uma frota de trólebus modernos circulando em São Paulo já há muitos anos, tem o corredor ABD, para não citar empresas que hoje, circunstancialmente, mudaram um pouco as suas estratégias, como Mercedes e Volvo, mas que até recentemente tinham experiências com ônibus híbridos, com tecnologia de eletrificação de transporte, e que certamente poderiam voltar a ter interesse, assim como outras empresas, se você tiver o incentivo e se você tiver uma lei que seja realista e com a viabilidade financeira assegurada por diferentes formas de gestão desse sistema de transporte. Não é? Então, eu acho que nós temos aí o desafio de dar o pontapé inicial, considerando que agora, de certa maneira, a eletrificação e a frota de baixa emissão agora se torna uma realidade quase imperiosa, não só aqui no Brasil, como no resto do mundo. O que você acha, Roberto? O que você teria a dizer sobre isso? Então, rapidamente, eu diria o seguinte, nós também já tratamos disso aqui hoje. Cadê o plano? Cadê o programa? Sabe? Não tem. Então, simplesmente foi uma obrigação colocada num edital de licitação e que impôs, certo, uma condição para as empresas operadoras. Não se trata ali, ninguém trata ali da questão financeira. Você mencionou da questão do subsídio, de incentivos, subsídio não, de incentivos, né? Como é que é o mercado? Olha, então nós temos os veículos, a bateria, por exemplo, a BYD, com essas características, com esses preços, com essas condições de financiamento. Nós temos os híbridos, né?
que hoje era só o da Eletra, né, com essas características. Nós temos o a gás, desde que não seja gás, né, de petróleo, esse não vale, mas o gás metano, né, que a Scania estava investindo bastante nisso, então vamos utilizar, certo? Né? Enfim, não há um programa, não há uma discussão feita, sabe? Foi uma imposição. Eu fiz uma reunião recentemente, eu sei que o Adalberto até participa também da Anfávia, né, onde, né, o pessoal, né, inclusive o presidente da Anfávia conversou comigo foi a semana passada que nós tivemos uma reunião, né, assustado, porque lá fora, né, todas essas questões, elas são tremendamente incentivadas, é um interesse de governo, sabe? Né? Não é um Zé Mané, desculpe a franqueza, que põe lá num edital de licitação, isso vira uma obrigação que agora nos colocou numa situação complicada, fica parecendo que as empresas estão com má vontade, não tem nada disso, as empresas querem fazer isso, querem operar veículos menos poluentes, veículos mais eficientes, que, sabe, né? Mas desde que eles sejam, né, tenham confiabilidade, tenham um mínimo de razoabilidade financeira, quer dizer, quanto vai custar isso, né, a parte de financiamento, a parte de operação, né, uma série de coisas que nós não sequer tivemos tempo de sentar e discutir, porque não há um plano, não há um programa, sabe? Foi uma exigência colocada no edital, assim, ó, impõe isso e as empresas que se virem. Não é assim que você faz uma mudança, né, tecnológica, né, desse porte, envolvendo 13 mil ônibus, né? Só aqui em São Paulo. Aliás, não, 14 mil, porque a frota patrimonial de São Paulo é 14 mil. 14 mil ônibus de vários tamanhos, né? Então, assim, né, põe lá um anexo no edital com uma exigência. Isso é que nos deixou extremamente, assim, chateados com isso, porque não é a forma de fazer, né? Insisto, né? Priscas eras, lá quando eu, né, trabalhei no programa de trólebus, da desenvolvimento da terceira geração de trólebus para a cidade, pô, aquilo era um programa que veio de um plano chamado Sistran, aí foi feito um programa de ação imediata, onde se desenvolveu a tecnologia do veículo, a tecnologia da rede de alimentação e contato, o problema das subestações retificadoras, órgãos de financiamento, certo? Como é que foi feito? Pô, e era um programa, para você ter uma ideia, nacional. Com esse programa, certo, desenvolvido em São Paulo, criou-se um sistema de trólebus em Ribeirão Preto, reformou o sistema de trólebus de Araraquara, reformou o sistema de trólebus de Santos, reformou o sistema de trólebus de Recife, mas existia um programa de trabalho, sabe? Onde cada um dos, né, para usar uma expressão aí que todo mundo gosta, cada um dos players sabia qual era o seu papel, né? A indústria, sabe, correu atrás, porque a especificação ela era muito exigente, né? Tinham coisas ali que estavam sendo demandadas pelo poder concedente, que à época também era operadora, a CMTC também era operadora, que não existia no mercado. Não existia, por exemplo, eu lembro lá que uma colocação que assim, a obrigatoriedade de haver uma renovação do ar interno do veículo 30 vezes por hora. Mas onde havia essa exigência? Altura de primeiro degrau. Pô, os encarroçadores encarroçavam chassi de caminhão. Depois dessa especificação, isso nunca mais. Foi dali que nasceu, inclusive, a especificação do ônibus padrão, que existe até hoje. Mas por quê? Porque existia um plano, um programa, certo? E, né, cada um dos atores, né, com seu papel, né, e com a sua responsabilidade. Hoje não existe nada disso. Então, a crítica que a gente faz é essa. Agora, nem pensar em dar um passo para trás, sabe? Nós queremos dar um passo para frente. E vamos sempre estar contando, né, com a colaboração aí dos montadores, dos fabricantes, porque estamos juntos nessa briga, né? Não adianta só um querer, né? Temos que todos estarmos juntos aí nessa batalha. É assim que eu vejo. Adalberto, o que você teria a dizer sobre isso? O Francisco traz considerações muito importantes, né? Se você pega as principais experiências do mundo na transição para frotas mais limpas, quase todas elas você teve uma política pública consistente por trás, né? A China fez a revolução que fez, e até o final de 2020, até o final desse ano, eles tinham a meta das 50 maiores cidades estarem com 100% da frota de ônibus elétrico. Olha só, 100% da frota elétrica. Mas por quê? Porque o governo tinha um tripé muito claro. 1, reduzir a poluição das cidades. 2, reduzir a dependência do combustível fóssil à emissão de CO2. E 3, criar a indústria do futuro.
Então, na China, a cada 5 anos, você faz um planejamento, né? O plano quinquenal agora está finalizando, o 15º plano, que começa o ano que vem, e coloca lá as áreas estratégicas, setores estratégicos, desenvolvimento, e todo mundo trabalha para aquilo. O Covid trouxe um desafio à economia global muito grande, e a gente vê hoje os planos de reconstrução da economia global, por exemplo, na Europa, o European Green Deal. Ele coloca lá uma vertente muito forte na energia limpa, na eletromobilidade, no financiamento dessa transição. Basicamente, o pressuposto bem, já que a gente vai gastar 7, 8, 10% do PIB para reconstruir nossas economias, pelo menos que seja a economia do futuro, seja a economia de baixo carbono, né? Então, você tem lá 5 bi da Alemanha só para o setor de transporte e focado na eletrificação, uma boa parte do recurso. Na França, mais 5 bi. Então, quando você tem o governo liderando o processo, os fornecedores, o setor cresce muito rápido. Na Europa, hoje, a gente está falando de 15 fornecedores de ônibus elétricos. Nos Estados Unidos, você já tem 10 fornecedores de ônibus elétricos, né? Aqui na América Latina mesmo, na Colômbia, na licitação do Transmilênio, por exemplo, do Bogotá, foram 8 fabricantes de ônibus elétricos chegando lá. No Chile, foram 6 fabricantes de ônibus elétricos. No Brasil, a gente tem esse desafio. A gente tem aqui a BYD, a Eletra, a Volvo faz o híbrido, mas a gente sabe que a MAN e a Mercedes também fazem ônibus elétrico. Eles fabricam ônibus elétrico lá fora. Então, à medida que você vai ter mercado, obviamente, eles vão fabricar aqui. A própria MAN tinha anunciado que ia fazer, já está montando caminhão elétrico, né? Está vendendo caminhão elétrico para logística na Volkswagen ali em Resende. Então, é um processo de transformação. Certamente, os desafios que vão ser impostos a gente são muito grandes, mas eu, pessoalmente, acho que a lei de São Paulo ela foi boa no sentido de dar um horizonte, né? Por exemplo, lá fora, se a gente pega o que foi aprovado na COP de Paris, em uma boa parte, a maior parte das grandes cidades do mundo já cravou. 2030, 100% da frota vai ser elétrica. 2030, 80% da frota vai ser elétrica. Mesmo cidades que já haviam feito a transição para o gás e para híbridos, por exemplo, Estados Unidos ou Londres, né? 100% do gás vai até 2020, agora 100% da frota elétrica em 2030. Só que o Brasil tem uma condição diferente. A gente tem etanol, a gente tem o gás, a gente tem híbrido, a gente tem uma variedade grande. Eu não acho que tem uma tecnologia que vai ganhar, então a gente precisa ter um rol de tecnologias, vários fornecedores atuando. Então a Lei de São Paulo ela trouxe esse benefício. Ao colocar 10% de redução por ano dos poluentes e de CO2, ele deu uma margem ali para vários fabricantes virem. A gente tem as primeiras frotas em operação no Brasil, são pilotos, mas os desafios ainda são grandes. Felizmente, agora o Finame flexibilizou e criou novas linhas, então a gente tem aí novas linhas de financiamento do BNDES, alguns chassis já estão sendo financiados desde o começo do ano, as encarroçadoras acabaram de aprovar, faz 2 semanas, aí, novas linhas de financiamento para os ônibus, né? Teve um decreto federal também permitindo a emissão de debêntures verdes que podem financiar os sistemas. Então, a gente vai ter que repensar novas maneiras de financiar, novos modelos de negócio, né? Eu acho que foi debatido muito aqui, a gente está chegando no final, mas eu até vi agora aqui por alguns dos comentários, algumas das perguntas que foram colocadas, né? As tecnologias a gente já conhece, né? As tecnologias estão aí. Hoje o nosso desafio é implementar essas tecnologias e dar devida prioridade ao transporte público, para que a gente possa fazer uma operação assistida, para que ele tenha velocidade, para que ele tenha confiabilidade. E à medida com que o sistema ganha importância, os ônibus de melhor qualidade, os ônibus limpos vão ser uma consequência natural, né? O que a gente brinca, não adianta ter um trânsito de veículos elétricos, né? Se todos os carros elétricos estiverem parados lá no trânsito, tudo bem, reduz a poluição, mas a imobilidade vai ser a mesma. Então, eu acho que a gente vive um momento de desafio, né? Como todos os setores vão viver pós-Covid, mas é uma oportunidade, porque por mais que os elétricos sejam mais caros, em 10 anos de operação eles são mais baratos, então você precisa arrumar maneiras de financiar, né? A licitação de São Paulo está aí, vamos esperar como que vai se desdobrar esse pós-Covid, mas pelo menos as tecnologias estão disponíveis, né? Os primeiros projetos saíram do papel, a empresa de energia já simulou, por exemplo, em São Paulo, a Enel fez um estudo nas 44 garagens e viu que em 40 delas você poderia ter frotas
de até 100 ônibus, hoje sem grandes mudanças. Então, os desafios existem, mas eu acho que a gente está avançando devagarzinho. E mais importante ainda do que como viabilizar a renovação da frota para os elétricos em São Paulo, entregar um ar de melhor qualidade, reduzir o ruído, a grande questão daqui para frente será como financiar o transporte público, né? Esse vai ser o grande desafio. A gente precisa de novas fontes de receita, a gente precisa de prioridade para o transporte público, mas eu tenho certeza que a gente vai encontrar uma solução, né, Francisco? Porque se não encontrar, o sistema vai entrar em colapso e as nossas cidades vão colapsar junto. Eu queria acrescentar só uma coisa. Posso acrescentar uma coisa? Pois não. Uma dificuldade que a gente tem, o Adalberto sabe bem disso também, é o seguinte: nós estamos tratando de uma lei, né, de um projeto municipal. Está certo que São Paulo é a vitrine, né, do Brasil. Deu certo aqui, as outras capitais vão começar a imitar, outras cidades vão imitar e tal. Mas o problema é o seguinte: a gente vai conversar às vezes com o fabricante, ele diz, olha, essa é uma exigência aqui de São Paulo, mas nós estamos discutindo o Proconv, não sei o quê, que eu não sei no que vai dar, né? Aí, veículos que não sejam, né, ainda da tecnologia diesel, mas que já emitem menos, né, o Euro 6. Mas quando vai chegar o Euro 6? Olha, 2023, para dizer muito sincero, hein, ajuda pouco, né? O Euro 6 com o Euro 5, a diferença é muito pequena da redução. Mas é assim que eles estão tratando, os fabricantes estão tratando, né? Porque não há uma política nacional, não há uma visão maior disso aí. É a cidade de São Paulo, verdade seja dita. Aqui as coisas, se começar e der certo aqui, espalha para o Brasil afora. E assim é que a gente gostaria que fosse mesmo. Mas os fabricantes também estão encontrando uma certa dificuldade de atender, né, em fazer os investimentos necessários para poder atender, né, a legislação municipal de São Paulo e, de repente, né, a legislação federal, né, não tem nada a ver, sai uma outra regulamentação, outro tipo de exigência, e aí a indústria vai ficar perdida. Peraí, mas eu atendo a municipal ou atendo a federal, né? Não, a federal eu não posso deixar de atender, né? Porque isso significa Brasil todo, mas essa aí não atende a de São Paulo. Então, isso é muito ruim também, é um dado de realidade que a gente está enfrentando, e toda vez que a gente conversa com os fabricantes, de chassi em particular, né, eles dizem, olha, nós estamos esperando. Eu acho que o Adalberto lembra, no último encontro que tivemos da ANTP, né, a posição, né, de um dos fabricantes, dos grandes fabricantes, foi essa. Olha, enquanto a gente não souber o que o governo federal vai fazer com essa questão, nós não vamos investir. Pode ser até que a gente perca mercado aqui em São Paulo, mas nós vamos aguardar a decisão do governo federal. Dito assim, publicamente para todo mundo. Então, essa é uma dificuldade que a gente está enfrentando. Nada que não possa ser superado. Faço minhas as palavras do Adalberto aí. É isso mesmo, essa pandemia veio para dar uma chacoalhada na mangueira, como a gente diz lá em Campinas, né, Adalberto? Então, né, a gente tem que, né, correr atrás das coisas e procurar, né, refazer, né, os nossos planos e programas, ou então, nesse caso em particular, desenvolver, elaborar um programa, junto com a prefeitura, junto com os fabricantes, junto com os órgãos de financiamento, para que a gente possa ter um rumo a ser seguido. E aí é só marchar e fazer as pequenas correções. Agora, nós estamos muito perdidos, muito perdidos. Nós sequer sabemos, né? E o Adalberto sabe de novo, que eu escrevi um artigo sobre isso, a quantidade de iniciativas, né, que já aconteceram aqui em São Paulo, né, para a utilização de combustíveis alternativos, para a redução de emissões, olha, se aproxima de dezena, né, de quase 10 iniciativas, e todas elas fracassaram. Por quê? Porque não havia um plano. Então, quando mudava o prefeito, por exemplo, ele disse, não, esse assunto aí eu não quero, não vamos botar dinheiro mais nisso, não. Agora, pelo menos, tem uma lei municipal, isso aí já, né, muda um pouco, né, o panorama da coisa. Mas ainda é muito fraco, Você pode pedir uma revisão dessa lei, certo? Então, não. Porque a gente gostaria de ver um plano sendo elaborado, né, com a participação de todo mundo, uma bela de uma discussão técnica, envolvendo todos os agentes do processo, e aí sim a gente estabelecer um rumo a ser seguido. E olha, se a gente fizer isso, o governo federal copia, eu não tenho dúvida. Bem, sobre isso, eu gostaria o Adalberto certamente vai poder falar um pouco mais e com muito mais riqueza de detalhes,
Eu queria pegar como gancho aqui uma provocação de um dos participantes do nosso debate, o Ritter, que também falou o seguinte, que os nossos gestores são muito reativos, eles não são proativos. Talvez, Francisco, essa seja uma crítica que valha também não apenas para os gestores públicos, mas para as entidades empresariais. Talvez elas tenham que ser um pouco mais criativas e proativas. Eu posso citar um caso aqui muito importante, que até tivemos uma atuação recente, mas é uma reivindicação bastante antiga da BVE, que é a elaboração de um Plano Nacional de Eletromobilidade que possa integrar as políticas municipais, as políticas das grandes capitais do país, as políticas estaduais e as políticas federais, que possa integrar as agências de financiamento e possa ter uma visão de cima para baixo da questão da mobilidade, não apenas da eletromobilidade, mas da mobilidade também. Não é? Nós temos falado isso há muito tempo e nós tivemos aí uma gratíssima surpresa de termos tido uma ótima receptividade a essa ideia, tanto em vários ministérios do governo com os quais nós tivemos contato recente. E existe também uma iniciativa importante, da qual faz parte o governo federal, que é a Plataforma Nacional da Mobilidade Elétrica, cujo objetivo é exatamente produzir um Plano Nacional de Mobilidade Elétrica que possa dar conta desse tipo de preocupação. Então, acho que a questão que eu coloco, para finalizar e passar a bola para o Adalberto e depois para a sua conclusão, é se tanto a NTP quanto a SP Urbanos e as outras entidades que estão ligadas diretamente com o transporte público hoje no Brasil estarão dispostas a integrar esses esforços que já estão em andamento para criarmos esse Plano Nacional de Eletromobilidade. Adalberto, acho que é importante você falar um pouquinho sobre isso e depois a gente ter a posição do Francisco a esse respeito. Não, para finalizar, né, a gente já chegou no limite do nosso tempo, mas assim, o mundo passa por uma revolução, né? O Brasil não tem como se fechar aqui e ficar alheio ao que vem ocorrendo lá fora. A gente tem um novo regime automotivo, Rota 2030, que malemar ali traz alguns programas e incentivos, mas você tem uma visão de futuro, tem a próxima fase do Proconv, tentando trazer Euro 6. Então, o setor automotivo vai ter que passar por uma grande reestruturação também para poder sobreviver. O mundo hoje fabrica 90 milhões de veículos e só vai ter mercado para 70, né? Então, tem várias fábricas que vão fechar. Se a gente não ajudar os nossos fabricantes de autopeças a fazer essa transição também para a eletromobilidade, para os híbridos, para as novas tecnologias, eles correm o risco de não sobreviver. Então, tem um papel também de indução do poder público, né? Esse novo normal vai trazer grandes desafios, mas eu acredito muito no crescimento das novas energias, da eletromobilidade. Espero que seja um momento de reflexão para a importância do transporte público, para a gente priorizar o transporte público, né? E espero que a gente consiga, né, Francisco, trazer uma maneira de financiar essa transição, em especial a sobrevivência no curto prazo dos sistemas de transporte, que realmente a gente vai viver um déficit muito grande, e o transporte público é um direito constitucional que precisa ser preservado. Então, agradeço a todos que ficaram com a gente aqui na live também, ouvindo até agora, e acho que foi um primeiro debate interessante, e a gente fica aí, né, à disposição também para futuros debates. Adalberto, só para concluir, Francisco, aqui, inclusive, a IEDA concorda contigo que não existe um plano, não existem metas. Então, eu pergunto, para concluir, para você fazer o seu fecho, Francisco, podemos contar com a SP Trans e com a NTP para elaborar esse Plano Nacional de Eletromobilidade? Olha, com a SP Trans seria ousadia da minha parte. Com a NTP. Com a NTP. Eu gostaria até de falar com a SP Trans. Não, eu acho assim, sem dúvida, né, os empresários estão todos muito conscientes da necessidade, né, da gente realizar esse trabalho, né? A gente clama só por um mínimo de organização, como eu já mencionei. A NTP, a gente conhece, a NTP, a função da NTP é promover
né, o transporte, e o transporte mais barato, mais limpo, mais eficiente, mais eficaz, mais tudo, né? Os técnicos da ANTP, né, as grandes discussões que são feitas são sempre nesse sentido. Eu não tenho dúvida que a ANTP teria, inclusive, um papel muito interessante no desenvolvimento de um plano de eletromobilidade como esse que você mencionou. O SP Urbanos, parceiríssimo. Aliás, nós é que pedimos a parceria de vocês. Então, temos que estar junto nessa briga aí, né? Perfeito. Porque nós temos alguns inimigos, né, que acham que as coisas são muito fáceis de serem feitas, né? Eu tenho participado, às vezes, de alguns debates que eu vejo ambientalistas, gente ligadas aí a organizações mundiais, internacionais, aí, né, falando com um baita de um conhecimento de causa e um monte de besteira, para ser muito franco, né? Por que não? Tem financiamento a fundo perdido, certo? Né, nos organismos internacionais. É mesmo, certo? Então me dá algum, porque nós estamos falando de 14 mil ônibus. Tem financiamento a fundo perdido para você fazer uma experiência, fazer um planinho piloto de 5, 10 ônibus, não para fazer 14 mil ônibus, não para trocar uma frota como a de São Paulo, né? Mas, enfim, eu acho que estamos no mesmo barco, né, somos parceiros e precisamos somar os nossos esforços, as nossas competências, né, e cada um, né, responder bem pelo papel que tem, né, nesse processo todo. Aí nós vamos chegar lá. E eu, né, levanto minhas mãos aqui, né, para que a gente consiga, num plano mínimo, um programinha mínimo, sabe? Esse é que vai definir o rumo do que a gente deve ser seguido, e aí cada um sabe o seu papel. A indústria, os operadores, os financiadores, o pessoal de projeto, né, o pessoal da eletricidade, o pessoal do biodiesel, se for uma das opções, o pessoal do gás, cada um sabe o seu papel nessa matriz, né, que precisa ser desenvolvida. Eu agradeço muito o convite que vocês me fizeram e já me coloco à disposição para outros debates aí, porque essa é a minha cachaça, adoro fazer isso. Excelente. Muito obrigado, Francisco, muito obrigado, Adalberto. Você falou uma coisa muito importante, somos parceiros e estamos todos no mesmo barco. Então, nós brevemente voltaremos a aprofundar esses temas que tangenciamos aqui. Temos muito trabalho pela frente e o mais importante, o momento é esse, o momento chegou. Muito obrigado a todos, boa noite a todos, excelente debate a todos, agradeço muito pelo excelente debate. Boa noite, até logo.